sua destra no céu, sua direita, Senhor. Todo dom perfeito, desce do alto, Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Quando erguemos as mãos é para pedir, mas também para repreender todo o principado e potestade. Aleluia. Glória Em a suas Deus. mãos, a palavra de Deus diz, levantai mãos santas. Levantando mãos santas, irmãos, santificados pelo Senhor. Pai Santo, bendito seja o teu nome nessa noite. Depois de um dia na tua presença, Senhor, nós te glorificamos. Porque a tua bênção, Senhor, está sobre nós. E a prova, Senhor, é que estamos aqui para continuar ouvindo a tua palavra. Pela tua graça, o Senhor nos susteve até agora. E nós estamos satisfeitos, Senhor, e com o coração disponível para o Senhor agir e continuar agindo em nós. Habilita-nos, Senhor, a fazer toda a tua vontade. E toda a força contrária a esta obra caia por terra em nome de Jesus. Vai ser concluído aquilo que o Senhor começou. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la em nós. Amém. Até o dia de Cristo Jesus. Quantos concordam, digam amém? Amém. Glória a Deus, amém? A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Já estou mais do que à vontade com vocês já. Né? Chegou ontem, tivemos a oportunidade de estar aqui ouvindo o pastor Igor. Já ouvimos a dose dupla de pastor Igor. Não é isso? Foi uma bênção a primeira aula, a segunda, o pastor Márcio, foi uma bênção. Igor de novo, e vai ser bênção agora na sua vida também. Vamos completar esse currículo desse dia, não desconsiderando o tempo que vocês já gastaram, mas tem mais um pouquinho para acrescentar na vida de vocês. Aleluia. Amém, amados de Deus? E eu particularmente fiquei muito emocionado com o cântico, que é do Fernandinho, né, pastor? Porque fala de restauração em detrimento daqueles que se corromperam. E aí vem todo um filme na nossa mente, né? Nós estamos carregando essa revelação há 24 anos no coração, pregando, fazendo seminários. Então, eu louvo a Deus, porque nunca o Senhor nos permitiu tropeçar e ir para o lado mercantilista do Evangelho, né? Fazendo o povo de Deus negócio. Nós temos hoje aqui, pela graça de Deus, pastores vindo aqui abençoar vocês. De graça recebemos, de graça damos. Amém? Isso seja não só a instrução em si da palavra, mas também esse exemplo para ficar no coração de vocês. Essa palavra do reino, ela é maravilhosa e vai nos conquistando. Mas ela cobra um preço. Vocês estão recebendo de graça. Mas não quer dizer que não cobre nada. Sabe o que essa palavra vai cobrar de vocês? Posicionamento. Postura. Uma coisa é você, como foi dito aqui, né? Você ouviu palavras aqui, saindo da palavra de Deus. Em Atos é dito que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não cobra o que não deu. É justo. Imagina um professor de matemática cobrar de um aluno, né, do ensino médio uma equação de terceiro grau que ele não ensinou. É um crime. Ele não ensinou, como é que vai cobrar? Deus é exatamente assim. Ele nos cobra na medida do que nos é concedido por Ele mesmo. E muitos de vocês foram acrescentados já nesse dia, amém? Amém. Então, irmãos, o que você recebeu, você vai dar conta. Quando você entenderam? Amém. É fato. É fato. Quem mais é dado, mais é cobrado. É fato, é regra do Senhor. Aí teve uma irmã um tempo atrás, no meu passado, que falou assim, para de falar. Enquanto menos eu souber, Deus mesmo vai cobrar. Malandragem isso. Eu não gosto de covardes. Ok? Deus não gosta de covardes. A palavra de Deus que nós recebemos um espírito de intrepidez, de ousadia no Senhor. Eu não gosto de retrocedem. Então a irmã foi malandra. Para de falar que eu não quero ser cobrada do que vou receber. Não seja assim com nenhum de vocês. Tem mais um pouquinho, vamos acrescentar. Na verdade, essa aula se liga muito ao pastor Igor, terminou agora. Ele falou bastante dos eleitos e da criação. E em falando dos eleitos, falou de nós, a igreja. Eu vou continuar falando sobre nós. A plenitude dos filhos de Deus. Também já foi inquirido aqui quem tem o Espírito Santo. Se eu perguntar de novo, não, né?
Você tem dúvida que você é ungido de Deus? Não, né? Então, glória a Deus. Porque o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. Mas vamos ver algumas características desse Espírito que nos foi dado pelo Senhor Jesus. Ele também teve o seu processo. O Espírito de Jesus é a essência plena da sua vida em semente. Primeira carta de João 3,9. Vamos ler, igreja? Lê para o pastor, por favor, vamos lá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Muito propriamente, o pastor ele também ilustrou que o homem natural não se importa com certos pecados. Ele fala palavrão, ele é mau, ele mente, e não tem o menor remorso. Entendeu? O homem sem Espírito Santo, me permito dizer, é uma droga. É uma lástima. E todos nós, antes de virmos a Cristo, também éramos uma droga, uma lástima, com os nossos pecados. Então, a palavra de Deus diz que ao nascermos de novo, veio para dentro de nós uma unção, o Espírito. Essa unção não nasceu no ventre da sua mãe. Ela foi recebida durante a sua vida. Deus te deu. Amém? É algo que vem de fora para dentro. Então, existe o Damásio antes da unção e existe o Damásio depois de ungido. O que muda? Muda as práticas. A santidade. Já que Deus não deu esse Espírito para qualquer um. Vocês ouviram aí o texto de João que diz: o mundo não pode receber. Então, por que você recebeu? Por que você tem o Espírito Santo? E muitos cristãos, mesmo ungidos, não sentem que são ungidos. Há uma espécie de complexo de inferioridade no meio evangélico, que é como se todo mundo fosse criação. E o único ungido são os líderes, os pastores, o bispo, eles são ungidos, os cantores. E o povo da plateia é povo. Vocês não são povo. É a raça eleita, sacerdócio real. Amém? Não pensa que eu estou falando isso para mexer no ego de você, não. Pelo contrário, eu vou botar um peso imenso nas suas costas. Porque na proporção da bênção, do privilégio, é a proporção da responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade imensa por termos mais do que os outros. O Senhor tem agraciado a nossa vida com o Espírito Santo. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. O texto não é contraditório com outros, por exemplo, de Pedro, que diz que todos somos pecadores. Não está dizendo que nós, que recebemos o Espírito, não pecamos mais. Está dizendo que nós não vivemos na prática. Não é um esporte para a gente ficar em pecado. Pecado desagrada a Deus, sabemos disso. Então, existe uma frase que foi cunhada aí, eu capturei para o meu vocabulário, que pecado na vida do crente tem que ser acidente. Quantos entenderam? Amém. Sabe, irmão? Não é um premeditado. Nós temos natureza humana ainda. Receber o Espírito Santo não anulou a nossa natureza pecaminosa. É uma escolha, andar no Espírito ou andar na carne. Mas de vez em quando, você está lá controlando a sua carne, o incrível Hulk volta, né, irmão? Não volta? Aquela velha criatura não volta? A droga que nós éramos não volta? Volta. Vou dar um exemplo bem prático. Você está andando, aqui o trânsito aqui é uma belezura. Queria ver você lá no trânsito do Rio de Janeiro, lá no meu bairro. Que você não passa nem a terceira marcha, todo mundo para. Pois é. É a prova para crente, irmão. Leva fechada. Motoqueiro, semana retrasada, levou meu retrovisor. Eu voltando para a igreja, o motoqueiro, pá! Meu retrovisor levou meu espelho. R$120 para botar outro. E assim vai, né? É aquela prova. E aí você está dirigindo ali, entra um oprimido do inimigo na sua frente, quase bate. O que você fala para ele? Deus abençoe. Vai com Deus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Não. Misericórdia. Não.
Se tu não tiver vigiando, sai um negócio lá do velho homem, sai não? Incircunciso. Vai sair incircunciso, né? A minha esposa não gosta, chama assim, energúmeno. Energúmeno quer dizer endemoniado. Eu não gosto que eu fale energúmeno, você é pastor, você não pode chamar os outros de endemoniado. Mas você, de repente, você não está vigiando, o cara tem aquela cara do susto só. Seu isso! Já saiu, né? Escapuliu. Vamos escapulir. Escapuliu. Mas depois já saiu aquele palavrão, né, irmão? E agora? O que faz? Dá para puxar de volta? Não dá. Dá para se arrepender imediatamente. Porque foi por acidente. Entenderam? Não é prática costumeira. Escapuliu. A sua natureza está aí dentro. E às vezes se manifesta. Você briga com alguém, briga com a esposa, briga com o filho, briga com o patrão. É a sua velha natureza. Mas você tem o Espírito Santo. E o resultado disso é que as práticas da sua vida têm que ser santas, separadas, diferenciadas. Amém, povo? Então nós somos pecadores ainda, mas não vivemos na prática, não tem o menor prazer no pecado. Se acontece, ora, e o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. Tem que orar, tem que se arrepender rápido, e seja rápido. Peça logo perdão ao Senhor, misericórdia, perdoa o Senhor. Soltei esse palavrão. Misericórdia, me perdoa. E aí, se Jesus vem, justifica você de novo. Amém, povo? Então não pode viver na prática. Tem cristão que conhece tudo isso e abraçou a prática do pecado. Aí não. Ele está caminhando para uma reprovação. Até para a extinção do Espírito dentro dele. 1 Pedro 1,23, irmãos. Vamos lá, vamos ver o que nós recebemos. Quem puder ler com o pastor, vamos lá? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual é viva e é permanente. Todos nascemos de novo através da pregação. Aprove a Deus salvar, né, pela loucura da pregação. Você não pode dizer que nasceu de novo sozinho. Você estava isolado lá, não sei aonde. De repente, puf, virei crente. Não é verdade. Você ouviu a palavra pregada, cantada. Pode ser um louvor. O louvor é a palavra. Muitas vezes o louvor é a palavra cantada. Mas tem que ser através da palavra. A palavra é espírito e vida. É a semente que cai dentro de você. Se for boa terra, vai gerar. Amém? Todos nós nascemos não pela loucura da pregação do Evangelho. Jesus falou, ide e pregai. Não é? O ide é para pregar o Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Então crer é faculdade dada por Deus, é bom, mas mediante alguém pregando, ensinando. E aí vem para dentro de você a palavra, a semente, o Espírito. Tiago 1,18. Vamos lá? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, povo? Está confirmado que é pela palavra? Então quando você... Eu falo isso lá com os obreiros da igreja lá. Não se preocupa que não é você que converte ninguém. Você não. Você é só o instrumento, a boca que abriu. Mas Deus vai usar essa boca sua aberta e vai atuar na mente do outro e Deus vai ungir o outro. Quantos entenderam? Agora, se não também tiver a boca aberta, o outro não ouve, não nasce de novo. Não vem direto. Aprove a Deus utilizar esses vasos para que outros recebam o Evangelho e nasçam de novo. Mas a obra é do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa semente é o Espírito de Deus em nós, para sermos semelhantes ao Filho. Agora vai começar a ficar mais pesado nos nossos ombros. Como já foi dito aqui, não somos predestinados para sermos automaticamente salvos. A predestinação é a vocação de sermos semelhantes a Jesus. Simples assim. Outro dia eu estava falando também com a igreja o seguinte: quer ver se alguma prática da tua vida
está em conformidade com a vontade do Senhor, é só você imaginar se Jesus faria aquilo. Eu gosto de exemplo prático. Vou no popular, tá bom? Tem homem que gosta de luta de Ultimate Fight, MMA. Irmão. E tem uma igreja, eu botei um vídeo para minha igreja ver. Eu pego isso aí na internet, eu educo meus irmãos. E tem uma igreja aqui no Nordeste que fizeram o Ultimate Fight no santuário. Armaram um octógono aquele de inflar dentro do santuário. E o pastor, sem noção, ainda levou as irmãs de oração para dentro do octógono. Oraram ali no octógono, dentro do santuário. Está imaginando? Está conseguindo imaginar? É surreal, irmão. Surreal. E depois do pastor orar com as irmãs de oração, entraram os irmãos para meter o pé na cara dentro do outro ali. Dentro do santuário. Que... Quer saber se uma prática é boa ou não? Diga assim, isso que eu vou fazer. Jesus faria? Se ele fizer, você faz. Você imagina Jesus dando MMA? Dando uma pesada cotovelada em alguém? Então não dá pra gente. Entenderam como é que é? Tinha um livro aí muito famoso no Evangelho, Em Seus Passos, que faria Jesus? Muito bom. Em meus passos. Em seus passos, que faria Jesus? Os meus passos, né? Referente aos meus passos. Ao meu modo de viver. Então que isso vai começar a pesar nos nossos ombros. Porque muitos cristãos são chamados para serem santos, mas nem sabem o que é isso. Ele pensa que é só eliminar algumas coisas. Não é só isso. É nos transformarmos de fé em fé, em glória em glória, a imagem do Filho de Deus. Ele é o padrão. Eu tenho que me parecer cada vez mais com Jesus e menos com Adão caído. Esse é o processo. Então vamos ver os textos, para não ficar nas minhas palavras. Gálatas 4,19. Gostaria que você lesse, já estamos no final de festa já. E a palavra de Deus diz que o que sai do homem é que o contamina, né? Que sai da boca. Quando você fala a palavra, também te impregna. Então cite os versículos. A sua voz, você vai ouvir sua própria voz falando os versículos. Vamos lá? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Paulo tinha agonia, porque ele não estava vendo desenvolvimento de Cristo nos cristãos daquela época. Ele está sofrendo dor de parto. Homem não sabe o que é dor de parto. Por causa de Eva, vocês sofrem dor de parto, as mulheres. Quando Eva ressuscitar, vocês conversam com ela. O problema foi Eva. Batendo papo, luz do dia, de conversinha fiada com Satanás. Irmão, você não pode pensar nisso, não? Aí todos vocês sofreram. Por causa de... Quando ela ressuscitar, vocês conversam com ela. Tá bom? Mas Paulo está dizendo, eu sou homem, mas estou me sentindo aqui como perto da luz. Agonia. Até ser Cristo formado em vós. Qual o desejo de Paulo? Que todos os cristãos crescessem em Cristo. Se formassem em Cristo. Até que altura? Até a plenitude do Filho de Deus. Aleluia. Tem cristão, se eu perguntar aqui, você almeja ser pelo menos igual a Paulo? Tem gente que bota o sarrafo aqui no homem. Quem diz a você que nós temos que chegar à dimensão de Paulo? Nós temos que chegar à dimensão de Cristo. Glória a Deus. É fato. Vou mostrar a vocês no texto bíblico. Mas o cristão entra na igreja e pensa assim, não, eu vou ser bonzinho, eu não faço mal a ninguém. É mais do que isso. Temos que crescer. Foi dito também que quando uma pessoa vem a Jesus novinha na fé, ela é chamada de quê, irmãos? Está na sua Bíblia. Quem bebe leitinho? Neófito é um termo mais técnico. O que está escrito na sua Bíblia? É criança, bebê. Pode ter 80 anos, nasceu de novo, é bebê. Porque não conhece, não tem a mentalidade, não tem as faculdades exercitadas. Maduro é o que trabalhou a sua mente. O novo convertido pouco conhece, é bebê. Não pode beber, até mesmo não pode comer certos alimentos. Porque você não dá uma mamadeira de feijoada para o seu filho pequeno, dá?
Nem passa, né? Não vai passar a linguiça, o feijão vai passar. Só fazer um buracão assim. Né? Feijão, pegar o feijão, nasceu filhinho, bota na boca dele lá. Não dá. Então a fase da vida cristã é, primeiro, o mais raso. Depois vai engrossando, como vocês fazem com seus filhos pequenos. Sai da mamadeira, começa a comer papinha, alimento sólido. Até comer feijoada, até virar um devorador de carne. Não é isso? Então a proporção é essa, tem que crescer. E Paulo quer que os cristãos cresçam. Que não fique a vida toda, 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, 30, 40, e ainda é o mesmo bebê espiritual. Não cresce, não se aprofunda, não muda a postura. Tem que crescer. Tudo que o pastor Luciano Subirá cunhou uma frase que eu adaptei. Tudo que é vivo, cresce. Fato. Somos vivos no Espírito, tem que crescer. Tem jeito. Não se acomode. Colossenses 1:27, irmão, vamos lá? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou ser obrigado a falar isso agora. Cristo em nós, a esperança de ir para a glória. Não, pastor lá, não! Até porque não existe um lugar glória. Foi dito. No Rio tem glória do lado do Catete. É um bairro. Glória não é lugar. Glória é estado. Estado, dimensão. A palavra não está dizendo que temos Cristo em nós a esperança de irmos para algum lugar. A palavra está dizendo que Cristo em nós nos dá a esperança de sermos glorificados. Tomados da glória de Deus. Uma dimensão que os cristãos nem cogitam. Nem cogitam. Estava conversando com alguns irmãos nos intervalos. Não se prega nas igrejas, por exemplo, a ressurreição em corpo glorificado. Está na sua Bíblia. Paulo gastou um capítulo, lá, capítulo 15 de 1 Coríntios, para falar de ressurreição gloriosa. Quantas pregações são por ano sobre corpo imortal? Sobre corpo glorificado, incorruptível. Está faltando, não está? No vocabulário, no dia a dia. Quantas vezes você vê um cristão conversando sobre isso? Sobre a ressurreição na volta de Jesus, corpo glorioso, se tornar corpo semelhante ao de Jesus, porque é semelhante, igual. Não teremos um corpo glorificado de segunda, terceira categoria. A palavra de Deus diz que é igual ao corpo da sua glória. Então, que glória aqui, irmãos? É o glacê do bolo. O último estágio é sermos revestidos de glória. Isso não é para fazer efeito para você dar glória a Deus, não. É para você assimilar. Amém? Qual é o último estágio da minha vida? Quando Jesus voltar? Eu vou ser tomado, revestido de glória. Esse corpo mortal vai ser absorvido pela glória. Aleluia. Vai ser transformado. Glória a Deus. Se eu já tiver descansado no Senhor, lá no resort do paraíso, tem um resort lá embaixo. Para os bons. Se eu ficar um tempinho lá no resort do paraíso, eu volto e quando voltar, já volto em corpo glorioso. Glória a Deus. Quem ressuscita, os primeiros que ressuscitam, já é em corpo glorioso. E quem estiver vivo na carne, vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Doutrina básica do cristianismo. Básico. É uma pedra fundamental, ressurreição. Poucos pregam. Que estão preocupados em pegar o bonde do arrebatamento e ir embora e nunca mais voltar para cá. Não é assim os cânticos? Tem aquela pastora que diz, eu queria ir para lá para nunca mais voltar. Ela quer meter o pé e ir embora, nunca vai voltar. E olha que ela é de uma denominação que deveria pregar que o reino é na terra. Mas ela quer ir embora e nunca mais voltar. Então vamos lá, vamos adiante. Eu quero que você tenha consciência de que ser ungido pelo Espírito Santo não é apenas e tão somente
para você escapar do fogo do Geena. A gente quer assim, né? Pelo menos, agora sou cristão, ufa, pelo menos já escapei do fogo. Não é só isso. Não é só isso. Amém? Tem a missão. Foi bem declarado aqui, tem uma missão. Por que que eu fui ungido? Por que que você foi ungido? Porque dentro de 8 bilhões de seres humanos, o Senhor escolheu você. O privilégio de receber a unção e carregar a unção. Tem um propósito. Vamos lá? Colossenses 3,4. Leia comigo, por favor. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Só o irmão que deu amém. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Vocês entenderam o que vocês leram? Não, entenderam. Vamos ler segunda vez para ver se vocês conseguem captar. Quando o Senhor Jesus voltar do céu, Ele vai nos transformar. Não é isso? Está sendo ali o contexto? O que vai acontecer conosco? Está escrito aqui, né? Seremos manifestados em glória. Só isso? É isso? Querido, quando você enxerga, está dito ali, nós seremos manifestados em glória. Seremos seres glorificados. Não é frase de efeito, não. É o estado. É o fim da jornada. É o cruzar a faixa final da carreira. É ser transformado e se tornar um ser glorioso, divino, semelhante a Jesus. Semelhante. Vamos ler de novo. A primeira não valeu. Só o irmão disse amém. Só ele absorveu e disse amém. É para mim. O resto ficou tudo calado. Vamos ler de novo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Glória a Deus! Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Nós seremos manifestados em glória. A glória não se manifestará para nós. E nós ficaremos contemplando a glória do Senhor. A glória se manifestará em nós. Aleluia! Em nós. Glória Na a igreja. Deus. Amém. Amém? Nós não veremos a glória. Nós seremos glorificados. A glória se manifesta em nós. Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito. Eu falei, assim que nascemos de novo, o Senhor espera de mim um comportamento de santo. Em processo. Não somos ainda a perfeição. Nós temos que ter um processo. Porque o que foi colocado entre nós, irmãos, tem que produzir fruto. Manifestações. Vocês já ouviram falar daquele jargão crente Gabriela? Crente Gabriela que eu nasci assim, você sempre assim. Vai morrer assim e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou brigão. Tu era, tá bom? O que agora tem dentro de você não é só carne, não, tem a unção. E essa unção tem que transformar você de dentro para fora. Você tem que parecer com Jesus. Então, se era brigão, agora você tem na sua vida poder para parar de ser brigão. Amém. Se era fofoqueiro, para não falar fofoqueira, porque parece perseguição com as irmãs. Mas tem exemplo da Bíblia, não vai estar nesse mérito, não. Se era fofoqueiro, vai parar de ser fofoqueiro. Se era isso, se era aquilo outro, era desenfreado sexualmente, tem que mudar de vida. Porque você recebeu a unção do santo. Amém? O Espírito Santo dentro de você. E produz fruto. Se era uma pessoa deprimida, a unção dentro de você tem poder para mudar isso. Aleluia. Se é uma pessoa carrancuda, a unção muda isso. Amém. Você não pode dizer, eu sou assim e continuo assim. Então você não recebeu o Espírito Santo. Ele produz. Vamos ler ali, ó.
Mas o fruto do Espírito é o quê? Primeiro, amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé. Longanimidade é um dos artigos mais importantes. Longo ânimo, pavio longo. Você era antes pavio curto. Bateu, levou. Mexeu, explodiu. Não tinha nem pavio. Acendia e explodia na hora. Agora você tem que ter pavio longo. Contar até 1000. É sério, queridos. Parece brincadeira, mas não. Eu fiz uma consagração só para homens lá na igreja. O Espírito de Deus me incomodou para falar sobre briga de trânsito numa consagração de homens. Mostrei um monte de vídeo para eles. Um pai de família, independente se é cristão ou não sai de casa para matar outro pai de família. Mas pode acontecer. Eles atritarem no trânsito. Um sai com uma barra de ferro, o outro sai com uma pistola. E 2 famílias vão ser destruídas. Porque o que sobreviver vai para a cadeia. Mas não quer dizer que eles vão de casa, hoje vão matar alguém. Mas pode acontecer. Porque as pessoas não têm domínio. Mas um cristão tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você tem meios para se conter. Amém. Tem domínio próprio. Tem longanimidade. Primeiro, você tem o amor. O amor é mola mestra de tudo. Amém? Quantos entenderam? Glória a Deus. Você tem ou não tem? Você dizendo que tem o Espírito Santo. Então tem que haver fruto. E é interessante que esse fruto tem que ser manifesto. 1 João 4,18. Vamos lá? Pastor, Diga. mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Tudo você tem que manifestar. Eu não li? Não, Está faltando tempo. Aí é culpa de quem escreveu. Cadê o pastor Igor? Ele não está nem aqui no presente. 9 virtudes, só tem 7 aí. Ainda bem que ele contou, viu? Aqui embaixo aparece. Mas aqui comeram com farinha 2 virtudes. Não me responsabilize, não sei. Foi o pastor que montou a apostila. 1 João 4,18, irmão. Vamos lá. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor é o principal porque é o que impulsiona tudo. É o amor. E eu vou fazer uma outra colocação bem prática. Veio a Covid, tem 2 anos mais ou menos atrás. A igreja foi provada, no mundo todo. Todas as portas fechadas. Questão de saúde pública, né? Mas não é só isso. Vocês sabem que não é só isso. Muito bem. Nesse período, sem portas abertas, o pecador teve onde ir para se salvar? Teve mais batismo nesses anos? Teve um pastor maluco que batizou pela internet. O cara lá do outro lado da tela pegou a água e jogou em si mesmo, e o pastor do outro lado coordenando. Tem uma loucura dessa aí. Mas fora isso, o número de batismo no mundo, o número de pessoas conversas, fora os cristãos que morreram de medo de morrer. A frase ficou redundante para isso mesmo. Morreram de medo de morrer. Teve muitos que se afastaram também. Teve gente que nunca mais voltou para a igreja, com medo de morrer. Agora vem cá, qual é a base da nossa fé? Você foi a Jesus para quê? Para ter o quê? Vida eterna. Não é? Então, só vou te dar a palavra. Se você tem medo de morrer, você não é aperfeiçoado no amor. Porque o que a gente teme é que Deus não cumpra a sua palavra. O homem teme o desconhecido. Como nenhum de nós foi lá do outro lado e voltou para dizer como é que é, então o homem teme o desconhecido. Mas Deus está garantindo a você que você continua vivo, que você continua guardado, que você vai ser ressuscitado. Quem confia em Deus não tem medo. Quem não confia em Deus teme. Eu não vou, só dei um exemplo, tá?
Eu sei que a Covid foi terrível, matou muita gente. Só dei um exemplo. Que o cristão tem que ter a convicção de que tem dentro dele poder para superar todas as coisas. Você acha que a igreja primitiva, que morria na arena, na boca de leão, na boca de urso, com a família inteira morrendo, desde o bebezinho pequenininho de colo até o mais ancião, ia todo mundo para o mesmo destino. E eles iam muitas vezes cantando louvores. A igreja durante 200 anos foi perseguida. 200. Foram 10 perseguições imperiais. 10. Mudava o imperador, fazia novo decreto. Então ser cristão era quase sinal uma sentença de morte. E mesmo assim a igreja cresceu assustadoramente. Porque não tinha medo. Porque confiava que Deus vai cumprir sua palavra. E deu a cada um o Espírito. Amém? Agora sim, diga. Só um detalhezinho. Depois que a igreja voltou, após o Covid, houve uma seleção, irmão. Só entra quem tomou a vacina. Quem não tomou não vai poder. Aí faz parte do controle. Irmão, isso aí é um ensaio para o anticristo. Onde é que está a fé? É um ensaio para o anticristo. Você foi escaneado durante esse ano, esse período, irmãos? Colocaram a maquininha na sua testa? Ó, foi na testa e aonde? Na mão. Na mão. Lá no Rio de Janeiro tem um shopping famoso, né? O Bar Shopping. O mall eu acho que ainda é o mall da América Latina. Nem botaram o camarada com a maquininha na nossa cara, não. Foi logo o computador. Tinha um leitor facial. Você passava, a câmera já media a tua temperatura lá na câmera. E aparecia no computador. Ensaio para o controle do anticristo. Entenderam? Então vamos voltar para cá. A aula do anticristo, eu acho que o Pedro falou alguma coisa, não é? Amanhã. Vamos voltar para cá. Volta lá naquela semente, por favor. Volta lá na semente. Quem está no comando aí? Por favor, meu querido André. O que Deus colocou dentro de você? Uma semente divina. Eu sou muito didático. Eu sou um pastor que usa muito a didática. Então, é a escolinha do professor Damaso. Entenderam? Então, fala comigo assim. Eu tenho dentro de mim a semente divina. Estou inventando alguma coisa? Você não leu? O que permanece? A semente. Semente de Deus. Agora, Deus usa uma linguagem agrícola. A ilustração é agrícola. Semente, e fala da boa terra do coração. Ou da terra cheia de espinho. É a agricultura. Você pega a semente e lança na terra. A semente na terra vai produzir o quê? Vai brotar. Você pega uma laranja, chupa a laranja. Aquele caroço que você descarta é a semente da laranja. O que tem ali naquele semente ali? Potencialmente. Uma laranjeira. Uma laranjeira inteira está potencialmente condensada no caroço que tu cospe. Aquele caroço tem a potencialidade de se tornar caule, raízes, galhos, folhas, flores e, por fim, fruto. A linguagem agrícola, para expressar coisas espirituais. Recebemos a semente de Deus. O que Deus espera que aconteça na minha vida tua? Que o negócio cresça e se manifeste. Não vai ficar semente a vida toda. Vai enraizar, vai dar fruto. E os frutos são aqueles que nós vimos ali. Nessa semente tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Agora sim completo. Mansidão e domínio próprio. Mas essa semente vem do Senhor. E ela já tem os atributos. O espírito de vida, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Vou mostrar a vocês que aquilo que recebemos vem da plenitude do Cristo. Avance para mim, por favor. Jesus, quando se fez homem, ele precisou ser aperfeiçoado. Filipenses 2, 6 e 7. Vamos lá, vamos começar por aqui. Jesus é o nome
do Filho de Deus encarnado, feito carne. E antes de ter carne, eles chamavam o quê, irmãos? Verbo. Logos. A palavra. Antes de ir para o ventre de Maria, não era Jesus. João diz assim, no princípio era Jesus. E João escreveu no ano 90 da era cristã, já tinha passado quase 60 anos, que ele conhecia o Filho de Deus. Mas ele, quando vai fazer a colocação da palavra, ele não diz, no princípio era Jesus. No princípio era o verbo, a palavra, logos da vida. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Aí o anjo diz, se chamará Jesus. Quer dizer, Jeová salva. A missão está ali embutida no nome. Ok? Então Jesus, antes de ser Jesus, ele era a palavra, Espírito. E ele era junto com Deus. Filipenses 2, 6 a 7, vamos lá? Pois ele aqui é o Senhor, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual. Ele era igual a Deus o Pai? É. Saído de Deus, saiu do coração de Deus, compartilhando a divindade com o Pai, é igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Escravo. A palavra no grego tolos é escravo. Servo em português é mais ameno, é um eufemismo. Mas a palavra original é escravo. Tornando-os em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, aquele que era Deus junto com o Pai, co-criador do universo, nada nesse universo foi feito sem Ele, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo, visível e invisível, humano, animal, a própria terra, os seres angelicais, tudo foi concebido pelo coração do Pai e através de seu Filho. Amém. Tudo que existe. E esse que é co-criador de tudo, se esvazia e vira homem. E mais do que isso, escravo. Como um servo sofredor. Isso é a maior humilhação que um ser divino pode viver, né? É o que Jesus viveu. Era tudo e se fez quase nada por amor de nós. Paulo chega a dizer que ele era rico e se tornou pobre por causa de nós. Se esvaziou por amor. Tudo isso movido por amor. Então, Jesus agora homem, cresce, chega aos 30 anos de idade, começa o ministério. Ele não está na sua plenitude, como Logos. Amém? Quando chegaram até aqui comigo? Quando é que o Senhor Jesus voltou a ficar pleno? Qual é o momento que acontece? Ele não nasceu pleno, ele tinha se esvaziado. Mas vai chegar um momento que ele vai receber unção. Quando é que é? O batismo na água do Jordão com João Batista. E aí se cumpre Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí vem as 6 manifestações do Espírito de Deus. 6 Espíritos. E Jesus se torna pleno de novo. Ele fica na plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito você vai ver mais adiante que são 7 Espíritos. Amém? Então Jesus agora vai receber. Olha só, ele como homem esvaziado. Hebreus 5, 8 e 9. Lê comigo, por favor, vamos lá? Embora sendo filho, aprendeu o quê? Obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos. É só isso? Obedecem. Todos que lhe obedecem, que se submetem. Mas o detalhe ali é que ele foi aperfeiçoado, irmãos. E o texto de baixo, Lucas 5:52 diz: e crescia Jesus, menino, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha aí como é que é interessante. Era pleno, quando estava do lado do Pai, se esvazia, fica humilde,
Depois ele recebe a promessa que ia ser pleno de novo. No batismo, vem sobre ele, repousa a plenitude. Ele começa a andar na plenitude de novo. Amém? Por isso no Apocalipse ele pode dizer: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Ele ali é Jesus, já pleno. E ele foi crescendo e foi se aperfeiçoando. Teve um processo para ele retomar a plenitude. Enquanto isso obedecia. Avança para mim, vamos lá. Jesus passa pelo processo de aperfeiçoamento e recebe a plenitude do Espírito. Isaías 11:2, olha a promessa aqui, ó. 560 anos antes do Filho de Deus vir ao mundo, Deus já colocou na boca do profeta, na pena dele, essa sentença. Quando o Messias vier, repousará, ó, repousará. Ó, vai baixando do céu. Vamos ler comigo? Isaías 11:2, vamos lá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, diga assim, e de entendimento, 2, o Espírito de conselho, 3, e de fortaleza, 4, o Espírito de conhecimento, 5, e de temor do Senhor, 6. O pastor, não está fechando a conta. Tá, não. Só falou que são 7? É. Ele é o verbo da vida. Logos é. O verbo da vida. Ele não veio desprovido de tudo. Ele se esvaziou. Mas nele está a vida. João capítulo 1, o Evangelho você vai ver. Ele é a vida do mundo, a vida dos homens. Ele é a própria vida. O Espírito de vida, que é a base, ele tinha. A vida estava nele, ele é a luz dos homens. Ele é a vida, é o logos da vida. Aleluia. Amém? Quando se cumpre então o batismo nas águas, vem sobre ele 6 espíritos. Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Percebam, irmãos, que cada espírito desse, cada unção dessa, é uma virtude, um poder, uma capacitação. Para que vai receber espírito de sabedoria? Para fazer as coisas de uma maneira sobrenatural. De uma maneira que só Deus poderia fazer. Na sua Bíblia tem exemplos, né? Na sua Bíblia tem alguns exemplos. Ali está miudinho ali, mas tem os versículos ali. Aqui está bem pequenininho aqui, ó. Êxodo 28:3, por exemplo. Quando Deus quis inaugurar o sacerdócio no deserto, Arão, o primeiro sumo sacerdote, tinha que ter uma roupa padrão de Deus. 2 alfaiates da época, tem o nome deles na sua Bíblia? Não lembro agora qual é o nome. Alguém lembra? Tem uns nomes esquisitos em hebraico, né? Está citado na sua Bíblia? Já eram artesãos. Mas a roupa do primeiro sumo sacerdote não podia ficar apenas boa. Ela tinha que ficar padrão de Deus. Deus encheu esses homens com o espírito de sabedoria. E eles fizeram uma roupa, irmãos. Fizeram uma beca para o sumo sacerdote impecável, perfeita. Porque era para inaugurar o sacerdócio. Receberam um upgrade de força do espírito de sabedoria. Cada espírito desse é uma capacitação. Para que serve, por exemplo? Fortaleza. Fortaleza é força, poder. Conhecimento. Penetrar o coração humano. Saber o que as pessoas estão pensando. Jesus não precisava ouvir o que eles falavam. Jesus sabia o pensamento do coração deles. Eles pensavam, estava falando isso, aquilo outro. Cada virtude dessa é para um propósito. E Jesus, então, cheio dos 7 Espíritos, se tornou pleno. Essa figura que você está vendo é o menorá. Essa lâmpada aqui de 7 braços. Muita gente acha bonito. Tem até gente que bota bijuteria, né? Ou compra em casa. Só depois disso que ele conseguiu fazer os milagres todos. Só começou o ministério dele depois que ele foi cheio de novo. O menorá foi colocado lá dentro da tenda do tabernáculo.
Cada braço menorá são 7. É um dos Espíritos de Deus. Mas ao mesmo tempo que são 7, formam um. Porque é como uma árvore, está vendo ali? É um objeto só. É como uma árvore com vários braços. E não podia apagar isso dentro do santuário, não podia apagar. Ficava sempre aceso. Acontece que isso também tem lá no céu, na sala do trono de Deus. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Não são 5, nem 9, nem 10, são 7. O 7 está ligado à plenitude e perfeição de Deus. Amém. Por isso não são outros números, irmão. 7 igrejas, 7 isso, 7 que vai te sair, 7, 7, 7. 7 está ligado a Deus. E o anticristo, qual é o número? Nunca vai ser 7, nunca. Nunca. É uma dízima periódica. 6, para sempre. Mas nunca chegará aos 7. 7 é ligado a Deus. Não é? Nem numerologia na Bíblia não, viu, irmão? Ah, pastor, está no horóscopo na Bíblia, não é isso não. Cabalismo, nada disso. É porque o número 7 está ligado a Deus. É a plenitude de Deus. Então está cá os 7 Espíritos. Tem gente que bota em casa, menorá, né? Enfeite. Não tem entendimento. Se você nessa noite está tendo entendimento do que são os 7 Espíritos, dá glória a Deus. Glória a Deus. Nós saímos glória a Deus de vez em quando. Os 7 Espíritos são representações das 7 potencialidades de Deus. Perceberam? Capacitações. Espírito para fazer a obra na plenitude. E Jesus, então, tem os 7 Espíritos de Deus. Avance aí para mim, por favor. Tem um Espírito que eu não mostrei ali, temor do Senhor. Esse é muito necessário. Se nós conseguirmos manifestar esse Espírito do temor do Senhor, você pode entrar, por exemplo, num prostíbulo, num lugar que as pessoas estão fazendo imoralidade, e exalar esse Espírito, as pessoas vão se esconder de você. Vão tentar encobrir a sua própria nudez. Porque você está exalando o temor de Deus. Se você entrar numa área perigosa, no Rio de Janeiro, então, meus irmãos, faixa ligada. Te mora lá numa faixa ligada. Tu entrar numa comunidade que está comendo pipoco, mas se você entrar pela vontade de Deus e exalar esse espírito de temor, as pessoas vão ter medo da presença que está sobre você. Jesus tinha tudo isso. Amém? Os homens temiam, glorificavam a Deus. Porque Jesus exalava toda essa plenitude. Jesus dizia que quem olhasse para ele, olhava para o Pai. Hoje quem olha para nós deve olhar para o Filho. Já foi dito isso hoje aqui. Tem crente que fala assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Cara de pau. Quer tirar a responsabilidade. Não é verdade, irmão? Deixa de ser sem vergonha, irmão. Pelo amor de Deus. É sem vergonha isso. Pô, estou há 30 anos no Evangelho, tem que ouvir um negócio desse? Não olha para mim não, olha para mim. Como é que o ser natural de carne vai olhar Jesus? Como? Paulo fala, né? Sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Qual é a referência? Nós. Aquilo que de mim aprendeste. Exato, é por imitação. Aí o incrédulo vem para você pedindo ajuda, conselho espiritual, uma oração. Não olha para mim não, olha para Jesus. Como? Como que alguém sem o Espírito Santo vai ver Jesus? Nem nós que temos Espírito vemos Jesus. Você viu Jesus alguma vez? Eu ainda não vi. Só aqueles que não viram e creram. Não passa a bola para Jesus no céu não, irmão, é você. Sabe onde a pessoa tem que ver a glória de Deus? É em você. Jesus, enquanto aqui diz, eu sou a luz do mundo. Mas antes de sair da terra, ele falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Ele não falou, eu continuo sendo a luz do mundo, peçam para mim. Eu comissionei vocês para ser luz do mundo. E sal da terra. Já passou a bola há muito tempo para a gente, irmão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jesus, a luz do mundo é Jesus. Enquanto estou no mundo, ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Mas agora que eu paro, vocês são a luz do mundo. Aleluia. É vocês. Glória a Deus. Não tem como esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se põe uma lâmpada debaixo do alqueire da cama. Se põe no velador para iluminar toda a casa. Sabe quem é essa luz? Você, eu, a igreja. Não tem como se omitir de ser luz, irmão. O máximo que você pode ser é luz trevosa. Tá rindo? É luz trevosa. Quando ele era do Mumba, entrava naquelas boates. É, luz negra. Já foi na boate? Não, pastor, sou crente há muito tempo. Eu fui. Tem uma luz estroboscópica piscando, tem uma luz negra. Aí é uma luz que não presta para nada. Mas a nossa luz é a luz de Cristo. Tem que brilhar. Na sua casa, a tua luz tem que brilhar. No seu trabalho, a sua luz tem que brilhar. Se ninguém sabe que você é cristão, você está errado. Não quer pagar o preço da segregação, da rejeição. Não quer se humilhar como Jesus. Tem gente que para se preservar não se apresenta como cristão. Irmão, nós temos que sofrer as dores de Cristo. Nós fomos unidos a Ele no mesmo espírito. Está com medo de quê? De não se entrosar, de ser rejeitado? Não interessa. Você sabia que esses mesmos que tacam pau nos crentes, quando estão morrendo de câncer, procuram você pedir oração? Quem é que ele vai pedir oração? Vai pedir aos crentes. Se você tiver postura. Quando o cristão se posiciona como reflexo de Cristo, as pessoas vão a você. É você. Não passa a bola para outro, não. É você. Diga assim, sou eu. Sou eu. Sou eu. Bota o dedão em você, sou eu. Faz gesto, porque você não vai esquecer. Ó, sou eu. Eu. Tem muito crente na moita aí. 007, escondido. Crente 007. Crente 007, escondido. Agente secreto. Agente secreto. Você está se omitindo de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Luz. Não pode. Luz. É como um profissional da saúde, por exemplo. Um médico, ele faz um juramento de Hipócrates. Não é de hipócrita. É de Hipócrates. Que tem que salvar qualquer vida. Aí quando tem alguém passando mal no recinto, o que perguntam? Tem um médico no recinto? Se ele for um homem decente, ele vai dizer, sou eu. E vai se apresentar para salvar. Se ele for hipócrita, ele vai ficar deixa eu morrer estribuchando aí, que eu não quero saber. Mas ele jurou que ia salvar. Assim são alguns crentes. Se você é cristão, quando o assunto pede, quando a oportunidade aparece, não se esconde não, é você. Tem alguém aqui para orar? Tem alguém aqui para orar? Antes do almoço? Tem eu. Eu oro. Tem uma pessoa passando mal do seu lado, procurando ajuda. Quem pode me ajudar? Eu ajudo. Você não pode ocultar o que você é em Cristo. Amém, Senhor. Você não pode, não. Vou reformular. Você não deve. Poder nós podemos, mas é errado. Temos o poder de reter, mas é errado. Pode entender? O Espírito que está dentro de você geme. E Deus tem ciúmes de nós. Eu acho essa palavra maravilhosa. Deus tem ciúme. Ele depositou em mim tudo que ele tinha de melhor. Ele não aceita que eu pegue tudo isso e vá para um lugar de prostituição. Ele não vai aceitar nunca isso. Porque ele colocou tudo de melhor dentro de mim. Eu sou propriedade dele. Particular. Chancelado, exclusivo. Assim somos cada um de nós. Propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. E um dia receberemos a chancela. A palavra de Deus diz que receberemos na fronte o nome do Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, o nome de Jesus, o Filho, e o nome da Cidade Santa. Amém. A confirmação na testa. Amém? Amém? Já somos VIP. Não somos VIP? Amém. Somos VIP. Não podemos esconder, irmão. Vós estão entendendo? Amém. Não aumenta a responsabilidade? Muito bom, vamos reinar com Jesus. Vamos entrar no reino, maravilha, glória a Deus.
Aleluia! Mas para entrar lá se paga preço. Perseverar até o fim. Não negar o Filho de Deus. Não se entregar ao pecado. Tem um monte de preço para pagar. Se paga preço. 2 Coríntios 18, igreja. Jesus dizia que quem olhasse para ele, olhava para o Pai. Quem olha para nós deve ver Jesus. Vamos ler aqui, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Qual é a expectativa de Deus comigo e com você? Que nós nos transformemos de glória em glória. A imagem de quem? Do Filho de Deus, de Jesus. Então, se nós não operamos isso, estamos decepcionando o Pai. Ah, pastor, é Deus que vai operar em mim, não, você quer molezinha. Quer deitar na rede e balançar. Você recebeu o poder para se transformar a imagem do Filho de Deus. O poder Deus já deu. Mas Deus não obriga ninguém a ler a Bíblia. Deus não obriga ninguém pelo Espírito a buscar em oração, a fazer um jejum. É você que opera com a graça de Deus para crescer de fé em fé, de glória em glória. Você está entendendo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformem-se vocês. É imperativo. Não é uma sugestão. Operai com temor e tremor a vossa, como é que é o termo exatamente? A vossa salvação. Efetuai ou operai a vossa salvação com temor e tremor. Quem opera? Somos nós. Eu tenho tudo para alcançar o que Deus quer. Mas se eu não orar, sai de manhã, o despertador tocou, já dá um tapa no despertador, já está carnal. Briga com todo mundo dentro de casa. Vai pela rua fora buzinando no carro. Está totalmente carnal. O diabo vai te pegar molinho na esquina. Olha lá como é que saiu de casa. Não orou, não buscou. Isso aí está no papo. Vou botar uma tribulação no caminho dele, ele vai cair. Agora você, diferentemente, resolve sair do espírito. O que você faz? Acordou, ora. Pastor, não tenho tempo, acordo 4h30 da manhã. Ora, 5 minutinhos que seja. Você escolheu o melhor caminho. Você ora, Senhor, guarda meu coração, guarda meu dia, me acompanha, me dirige. Lê um versículo bíblico. Não é um capítulo inteiro. Um versículo. É coisa rápida. Quanto tempo tu gasta na internet por dia, no celular, no Facebook, no Zap? Mas só a Bíblia dá sono. Já perceberam isso? Pois é. 3 horas no WhatsApp. Mas na hora de ler a Bíblia dá um sono. E eu perco o sono. Você abre a Bíblia assim, sai um pozinho no seu olho mágico. Não enxergo nada. Deixa eu falar comigo no sonho. Tem que falar comigo no sonho. Carne, sabe como é que eu não disse? Chama carne. A tua carne é inimiga das coisas de Deus. Paulo discorre sobre isso. Romanos todo. Temos dentro de nós uma luta. Carne e espírito. Quem você der privilégio é que vai vencer. Quem você alimentar. Se você buscar pelo Espírito, vai ter um dia, pode ter até tribulação. Mas vai ser no Espírito. Você vai ter força para passar. Se você sair da carne, vem a tribulação e você sucumbe para a carne. Daqui a pouco está brigando com os outros, saindo até na mão. Trocando soco. Por quê? Porque não privilegiou andar em espírito. Andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Amém? Quantos entenderam? Amém. Outro sai da cama para andar no espírito ou na carne. Mas às vezes você sai da cama na carne, se arrepende e hoje não orei. Aí você dá um jeito de orar e entra no espírito. Já falei para os irmãos, não tem como orar no seu trabalho, é difícil. Tu tem a hora de ir no banheiro? Vai no banheiro, pô. Está lá fazendo seu serviço, o patrão, o seu pé não te larga. Posso ir no banheiro? Não tem a hora certa? Pô.
Fala amanhã, ora. O que você não pode fazer é andar na carne o tempo todo, sem acionar o Espírito de Deus dentro de você. Amém, amado? Senão você não espelha Jesus. João 12, 24. Em verdade vos digo, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor quer ver em nós os frutos do que Ele já deu, do que já plantou. Ele não está comprando nada que não tenha dado. Quantos dizem amém? Você recebeu o Espírito Santo? Tem que frutificar. Existem gradações. Um só 30, outro só 60, outro 100. Existem gradações. Mas mesmo de 30, está produzindo o que ele pode de melhor. Compreenderam? Mas zero colheita, zero manifestação de fruto, aí não. Produza pouco, mas produza no Espírito. Manifesta. Abençoa. Amém? Não seja uma equação que só dá zero. Que o Senhor olha e não vê nada lá do céu. Ele olha para a tua vida e não vê nada. Não manifesta nada, não fala de mim, não evangeliza, não faz nada. Tem que fazer, queridos. Até porque, se tu ficar econômico assim, quando entrar no reino, vai ser porteiro lá no reino, hein? Vai ser, como é que chama? Guardador de carro lá no reino. Em vez de reinar sobre 10 cidades, é proporcional ao que angariamos agora, irmãos. Quer ser grande no reino? Seja mais servo dos seus irmãos. A jogada é essa. Eu servindo vocês aqui nessa noite, eu estou batendo meus pontos lá para o céu. Aí lá meus créditos. Plim, 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 plim. Está só aumentando meus créditos. Plim, 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 plim. Quando Jesus voltar, eu recebo o que eu fiz. Corram atrás do seu. Entenderam? Fica no 0 a 0 não, porque isso aí é prejuízo para a sua vida. Busca manifestar Cristo. Por meio dessa virtude do Espírito, agora podemos ser semelhantes. É mais do que você imagina. Olha a dimensão. 2 Pedro 1, 3 e 4. Vamos ler para a gente já, sei lá. Daqui a pouco está terminando. Vamos lá? Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas, muito grandes promessas. Diga de novo, muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que interessante. Já tem sido doado todas as coisas. Deus já tem dado tudo para nós. Tudo. Já foi dado. Pelo conhecimento completo, você começa a desejar essas coisas grandes. Queridos, existe uma ambição espiritual que não é pecado. Querer ser grande no reino não é pecado. Jesus, a palavra de Deus diz, suportou a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, por causa da glória que lhe estava proposta. Então, vou fazer você observar. Jesus, ele via que tinha que passar pela cruz. Morte, vergonha, maldito na cruz. Ele via em primeiro plano a cruz de morte. Mas ele via depois da cruz, além da cruz, a glória que lhe estava proposta. Entenderam? Para passar pelo difícil, eu olho para a promessa lá na frente. Para passar pelas tribulações dessa vida, eu olho para o que está prometido na palavra. Eu vou ser glorificado. Eu terei uma coroa de glória na minha cabeça. Eu vou reinar com Jesus sobre as nações. Eu vou ser honrado por Cristo. Aleluia. O sofrimento do tempo presente não tem peso de comparação com a glória que há de ser manifesta em nós. Amém. Quando tu estiver fraquejando, lembra.
tu vai trocar a eternidade com Cristo por qualquer iguaria dessa vida? Por um prazer momentâneo? Por uma bobagem? Eu já vi gente abandonar Cristo por causa de casamento, por causa de namoro. Eu já vi gente, crente, abandonar Cristo por causa de um emprego melhor. Irmãos, não tem nada que se compare com a glória que há de ser manifesta em nós. Coloca os olhos na glória. Coloca os olhos na promessa. Coloca os olhos naquilo que está prometido para você. E você se fortalece. Quando você entendeu, diga amém. Estou dando o caminho das pedras, né? Para conquistar. Olha para frente. A palavra de Deus diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Co é junto. Já está operando em mim e em você uma metamorfose. Quando Paulo diz, transformai-vos, no grego é metamorfose. É a mesma palavra que em português, metamorfose. Está lá no grego, metamorfose. É o processo da borboleta, que começa uma lagarta feia, rastejante, de perninha curta, com cabelo nas costas. Algumas têm cabelo, né? Feio. Mas ela tem toda a potencialidade de se tornar um ser esguio, alado e bonito. Muito bonito. Nós estamos no processo da metamorfose. De homens caídos, carnais, almáticos, nos transformando de fé em fé, em glória em glória, à semelhança de Jesus. Aleluia. Homens e mulheres divinos. Amém. A igreja precisa assumir isso. Enquanto você estiver passivo, esperando que seu pastor se torne um super-homem, e você não faz nada, você está errado. Ele busca por ele, você busca por você. Você pode alcançar a dimensão proposta. Você deve alcançar a dimensão proposta. Amém, Senhor. Amém? Olha para o alvo. Eu tenho que ser semelhante a Jesus. Viva isso. Busque isso. O Senhor vai dar graça. E aí você vai começar a andar numa outra dimensão. Amém. Sobre a terra. Glória a Deus. Espelhando Jesus. Olha aqui a dimensão proposta. Tomar de toda a plenitude. Efésios 3, 17 e 20. Lembra o pastor, vamos lá? E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos Qual é a largura? qual é a largura, qual o comprimento, qual a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados. Pausa. Entrou dinâmica não, pausa reflexiva. Vamos lá. Alicerçado em amor. Você está ali na presença do Senhor, ama o Senhor, ama o projeto de Deus, está firme no amor, crescendo no conhecimento, como vocês estão fazendo esse dia de hoje, um sábado inteiro. São valentes vocês, crescendo no conhecimento. Glórias a Deus por isso. Estou bajulando não, que eu não sou disso. Estou reconhecendo o esforço de vocês. Estão crescendo aqui em conhecimento. Foram acrescidos de alguma coisa nesse dia, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aumentou um pouco mais? Aleluia. Amanhã tem mais. Amém. Amanhã tem mais. E aí conhecer, Paulo usa como se fosse uma caixa. As dimensões de uma caixa. Altura, largura, profundidade. O que ele quer dizer com isso? Tudo. As dimensões todas. De todos os lados. Conhecendo todo. Não seja preguiçoso em nome de Jesus e fique satisfeito com pouco. Todos nós temos que alcançar a plenitude de conhecimento de Deus. Amém. Tudo. E aí sim, quando a igreja estiver nessa dimensão, conhecendo muito, vivendo muito do Senhor, nós vamos ser tomados da plenitude de Deus.
A maior promessa que eu conheço, a maior dimensão que nós vamos viver, está aqui. Vamos ler comigo, por favor, aqui, ó. A partir daqui. Vamos lá? Para que sejais tomados. Do quê? Toda a plenitude de Deus em nós. O amém continua tímido. Estão administrando aí. Vocês estão processando ainda, né? Amém. Vamos ver se vocês entenderam o que está sendo dito ali. O que está sendo dito ali? Qual é o destino da igreja? Viver nas primícias do Espírito? Não, a Plenitude. Primícia é a primeira parte. Plenitude. Desde o Pentecostes para cá, temos vivido na primícia do Espírito. Qual é a dimensão que a igreja vai alcançar? Conhecer tudo, o amor de Cristo em plenitude, e vai ser tomada. Tomada. Eu vou traduzir essas palavras em percentual. Deixa eu ver se tem um copinho d'água aqui. Tem aqui. Olha para cá, nunca mais vou esquecer isso. Esse copo está na plenitude? Dá para ver aí? Não. Está na plenitude? Não. Por que não? Falta um dedinho ainda. Ainda tem espaço para ter um dedinho aqui, ainda sem água. Tomado é se tivesse até a borda. Aí, se tivesse até a borda, seria 100%. Percentual, correto? Aqui tem uns 90%. A palavra usa termos para mostrar a magnitude do que a igreja vai viver. Seremos tomados. E o que é tomado é 100%. Depois usa a palavra toda. A palavra toda é quantos por cento, irmãos? 100%. 100%. Tomados de toda plenitude. Plenitude é quantos por cento? 100%. 100%. Então vou dizer para você. A dimensão é a seguinte. 100% do 100% do 100% de Deus em nós. Aleluia. Glória a Deus. Todos compreenderam? Amém. Ser tomado da plenitude. Não é das primícias. Amém, Senhor. Tomados, como Jesus era, andava na terra, pleno do Espírito de Deus. Compreenderam? Quantos compreenderam? Glorifico o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou esperar vocês processarem isso tudo. Glórias a Deus. E aí vem a palavra de Paulo para estimular. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto Pedimos ou ou pensamos. pensamos, conforme o seu poder Que que opera opera em nós. no pastor, Não, em nós. só nos obreiros. Não. O poder opera onde, irmão? Em nós. Levanta a mão assim, opera em mim. Opera em mim. Amém. Glória a Deus. Opera em mim, Senhor. Glória, Senhor. Homens passam sobre a terra, mas a palavra permanece. Amém? A palavra permanece. Se você guardar isso no seu coração, é o teu alvo. Se aperfeiçoar para alcançar isso aí. Quando Deus nos planificar, você vai estar pronto para viver essa dimensão. Amém? Isso não é um mover. Isso não é um mover. Isso é uma dimensão que a igreja que estiver preparada vai viver. Moveres passam. Às vezes tem um avivamento. Teve um agora nos Estados Unidos, numa universidade, quantos viram? Teve um avivamento, o pessoal ficou orando lá vários dias. Você sabia que depois daquilo, puxa, acaba. O que a palavra está dizendo ali, que nós vamos ser tomados da plenitude. Quando nós formos glorificados, estaremos tomados da plenitude de Deus. Todos nós. Hoje a nossa mente ainda é carnal. Mas quando formos tomados da plenitude do Espírito, pensaremos como Deus pensa e como Jesus pensa. Amém. Glória a Deus. Entenderam? Hoje eu sou passional.
Posso fazer algo movido pela paixão. Quando fomos tomados do Espírito, eu verei as situações como o Senhor vê. Aleluia. E se uma pessoa não for inocente, eu não vou inocentá-la. Pode ser minha mãe, pode ser meu filho. Entenderam? Deus não vê como o homem vê. Deus é justo. Nós somos passionais. A plenitude vai nos tornar semelhantes a Deus e a Jesus. Vamos julgar as nações. Nós vamos julgar as nações. Amém. Tomados da plenitude do Espírito de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Amém, povo santo? Efésios 4,13. Lê aqui comigo a dimensão proposta. Vamos lá? Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. À medida da estatura A plenitude de Cristo. Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Perfeita varonilidade. Varão perfeito, varão maduro, homem maduro. Eu falei, Deus não quer você, criança, espiritual para sempre. Tem que crescer. E são todos. Ah, pastor, eu tenho baixa escolaridade. Eu já estou velhinho, já estou cansado. Não interessa, todos. É neófito, nasceu de novo. Todos. Está 40 anos no Evangelho. Todos. Qual é o limite? A estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Não é 50%. Plenitude, 100% do que Cristo foi e é. Parece loucura. Você olha para você mesmo, você não vê alcançar essa dimensão. Mas é o que está proposto para todos nós. Amém. Amém? Não, nunca diga no seu coração, isso é impossível. Você está negando a verdade. Pastor, essa dimensão aí, jamais a igreja vai alcançar. Você está negando a verdade. Nós temos que ser humildes. Eu ainda sou pecador ainda. Você também é. Mas nós temos que nos esforçar. Porque essa dimensão está proposta à igreja. Amém. A igreja do tempo do fim. Essa igreja. Que não é bandeira, não é placa de igreja. O corpo do Cristo. Aleluia. Amém. Essa igreja tem que alcançar tudo isso. Não menos que isso. Amém, povo santo? A voz para mim, vamos lá. Esse poder do último avivamento, a chuva serôtica, virá sobre nós, irmãos. Eu glorifico a Deus, irmãos. Estou vivendo nesse tempo. Aleluia. Como o pastor Carlos aqui, emocionado, falou, né? Muita gente se corrompeu ao longo da caminhada do Evangelho. Mas nós estamos aqui de pé. Buscando coisas gloriosas. Coisas maiores. Vivendo um Evangelho puro. Sem mercado, sem mercantilismo. Sem querer passar os outros para trás. Nós temos tido o privilégio, né, eu e os pastores, de ir em outras partes do Brasil. E lá é a mesma coisa. E nossa comunidade. Comemos junto com vocês. Aleluia. Nos alegramos. Amém. Chupei o osso de galinha junto com vocês, sem menor pudor. Lambi os dedos. É isso. Igreja primitiva. Como era no começo. Amando. Não conheço todos vocês. Mas eu sou capaz de amá-los. E vocês me aturar. Entendeu? Com meu jeitinho. É isso, irmãos. Essa obra pode e deve se espalhar. O preço é viver essa verdade. Amém. Se você não negociar o que Deus te deu hoje, vai vir provação, censura, perseguição, mas você vai ser vitorioso, porque o Senhor é conosco. Imagina se por causa de censura, preconceito, eu e esses pastores parássemos de fazer essa obra. Deus levanta outros. Mas a obra vai ser feita. Amém? Amém. Vocês têm uma grande responsabilidade agora.
Porque já não são mais ignorantes de algumas temáticas que foram acrescentadas no seu coração. Aleluia. Tudo que Deus acrescentou vai cobrar. Tudo. Tudo. Pô, que roubada, né? Ninguém fala amém. Ninguém fala nada. Poxa, eu pensei que ia sair na boa desse seminário. Poxa, eles nem pediram dinheiro, né? Eles nem pediram dinheiro para esse seminário. Pediram mais do que dinheiro, pediram a sua alma. Estou pedindo você inteiro na vontade do Senhor. Estão entendendo? Amém. Está pensando que é dinheiro? Está pensando que dinheiro é morte, aí porque dinheiro já cumpriu a parte. É vida. Se tudo isso aqui não mudar nada na sua vida, amanhã tem a última aula, domingo, de manhã. Se na segunda-feira você não operou nada demais, então não valeu. Não teve valia isso aqui. Só tem valia se você continuar buscando. Olha, para que coisa interessante. Vou continuar buscando. Até que alcance. A palavra de Deus diz que todo atleta em tudo se domina. Paulo usa essa metáfora. Havia uma Olimpíada no tempo de Paulo. Olimpíada grega, greco-romana. E os atletas já corriam na Olimpíada. Ele está olhando para isso. O atleta se prepara para a corrida. Eles por uma coroa corruptível. Nós pela incorruptível. Mas é um esforço. Pode entender? É com esforço, com dedicação, com bastante empenho, diligência. Antes da volta de Jesus, a igreja vai experimentar essa dimensão de glória. Se esse evangelho se espalhar como fogo no matagal, no mundo inteiro, e vai se espalhar, avivamentos vão acontecer, preparando para a vida de Jesus. Aleluia. Mesmo em meio à perseguição do anticristo. Aí é que nós vamos sobreviver, irmão. Porque se o crente é fraco hoje, quando no Brasil tem liberdade religiosa, quando proibirem de reunir num lugar como esse crente fraco morre de vez para velho. Ele não tem força. Ele já quase não vem na igreja. Mas se buscarmos, tivermos fortalecido o Senhor, não é? Cheio de vontade, crescendo em fé, quando vier a proibição de nos reunirmos, nós vamos encontrar qualquer lugar para nos reunir, mesmo que seja contra a lei. Vamos nos reunir como a igreja primitiva, no cemitério, na beira de um rio, nas catacumbas de Roma, que era subterrâneo, cavernas. Nós precisamos disso para sobreviver ao que vem pela frente. Você tem que ser um crente, melhor dizendo, um cristão. Crente até o diabo é, né? Os demônios creem, mas não mudam nada na vida deles. Tem que ser um cristão que está crescendo em fé. Aleluia. Crescendo em fé. Buscando cada dia mais, com diligência. Aleluia. Operando, buscando. Quando vier a perseguição, você suporta. Glória a Deus. Deus te dá graça, você suporta. E aí você permanece vivo para o Senhor. Amém. Antes do Senhor voltar, a dimensão vai ser alcançada. Lembra comigo, estamos no finalzinho já, irmãos. Dentro de poucos minutos vocês vão embora. Acaba tudo isso que vocês fizeram hoje. Amém? Só mais um pouquinho, vamos ler comigo? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior, o santuário. Não meças, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses. 42 meses tem outra nomenclatura na Bíblia. O que é? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 42 meses. Período da Tribulação. grande tribulação. Oi? Metade da última semana. Grande tribulação. Isso é o contexto. Calcarão os pés a cidade santa, Jerusalém. A invasão, né? Das forças do anticristo.
darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. O mesmo período, os 3 anos e meio. Nós estamos conseguindo enxergar. Amém. Então, o anticristo vai estar fazendo toda a roça no mundo, porque é mundial, mas os que são do Senhor vão estar dando testemunho, independente da perseguição. Perseguiu aqui, mandou a polícia prender, você prega na prisão. Conseguiu escapar, foi para o Nordeste, lá para o interior do Nordeste, vai escapar, lá você vai e prega. O testemunho não vai parar, porque o anticristo vai se levantar e dominar o mundo. Amém? Que você entendeu? Amém. O testemunho não pode parar. Só os que estiverem no Espírito vão perseverar nessa dimensão. Que profetize por 1260 dias vestido de pano de saco. Leia comigo aqui, ó. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Candeeiro é o candelabro, 7 Espíritos de Deus. Então, eles estão ali sendo sustentados pelo quê? Pelo poder de Deus. O poder que a igreja ainda tem que manifestar nessa terra. Aleluia. Amém, povo santo? Amém. Temos que manifestar. Irmãos, se a igreja na Covid se encolheu, se escondeu, no tempo da grande tribulação, ela tem que aparecer. Amém. Glória a Deus. Ela tem que ser igreja semelhante à do princípio, que morria, mas não negava. Vai ser como se voltasse ao princípio. Não é? Unindo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Estão entendendo? Amém. E vai ter um número de mártires para completar o número predito por Deus. Já tem irmãos nossos sendo mortos no mundo, cada fé. Muitos, milhares por ano. Quem quiser, entra no site, Portas Abertas. Eles fazem um censo de quantos que estão sendo mortos pela sua fé. Na África está tendo um movimento terrível de perseguição aos cristãos. Eles trancam as portas assim e tacam fogo. E morre todo mundo queimado dentro do santuário. Quando não é com facão, mutilando, tiro e outras coisas mais. Tem muita gente já pagando preço no mundo. Não no Ocidente, onde nós estamos. Aqui é balada gospel. Festa junina gospel. Não percebe que é mundo? Aqui é brincadeirinha. Carnaval. Lá fora é espada no pescoço. Os irmãos lá fora têm vergonha do evangelho daqui, do Ocidente. E eles vivem o verdadeiro evangelho. Aqui é rave gospel. Né? Festinha. Carnaval. Carnaval gospel. Festinha gospel. Tudo gospel. Botou o nome de gospel, tá valendo. Ultimate Fight gospel. Tem praia de nudismo gospel. Misericórdia. Irmãos, piada isso. O diabo deve rir a beça. Piada. Enquanto isso, tem irmãos nossos, ó, sendo degolados, levando tiro, morrendo queimados, presos. Ouvi o testemunho de um jovem cristão. O pastor missionário trouxe testemunho. Ele evangelizava lá na Cortina de Ferro. Não sei se era na Ucrânia. Países soviéticos, ex-soviéticos. Prenderam esse jovem rapaz, 17 anos. Botaram numa prisão lá na Sibéria. Bem fortificado. E todos os dias torturavam esse rapaz para negar Jesus. Todos os dias. Arrancando suas unhas com alicate e outras coisas mais. Ao invés de negar Jesus, esse jovem ganhou um monte de gente na cadeia. Aleluia. Glória a Deus. Existe quem já está pagando o preço. De verdade, existe. Muitos, para lá. Para cá ainda não. Para cá ainda está na brincadeirinha. Essa dimensão vai ser alcançada pela igreja. Olha só que interessante.
Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Vocês se lembram de um homem de Deus que fazia descer fogo do céu? Elias. Profeta Elias. Elias fez fogo e desceu do céu. Elias, no Antigo Testamento, ressuscitou mortos. O que Jesus fez, Elias fez. Ou não fez? E fez vários milagres. Está falando dessa dimensão, irmãos. Que devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm o quê? Autoridade. Autoridade para fechar o céu. Quem é que orou e ficou 3 anos e meio? Elias. Para que não chova durante dias em que profetizarem. 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. A igreja não vai ser desprovida de poder e glória antes da vida de Jesus. Tem que alcançar essa dimensão. Amém? Quantos entenderam? Aleluia. Vai alcançar, irmão. Não seja pessimista. Pastor, isso não vai acontecer. Vai. Eu quero ser um dos tais. Quem quer ser um dos tais? Amém. Glória a Deus. Um dos tais. Tinha a musiquinha, né, Evangelho? Um dos tais. Né? Podes tu também dizer, sou um dos tais. Vocês podem dizer que são um dos tais? Aleluia. Estão dispostos Amém. Glória a Deus. a pagar o preço que for para alcançar isso? Aleluia. É muito fácil falar. Pedro também falou: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Horas depois negou. Da boca para fora é mole. Da boca para fora é mole. Eu quero ver amanhã. Ou melhor, hoje, quando você chegar na sua casa, se o vizinho te perturbar, estiver lá com funk no último volume, vai fazer o quê? Vai tacar pedra no telhado dele? Vai amaldiçoar o vizinho? Ou vai orar? Erguer a mão e usar a fé? Não é? Cessa, em nome de Jesus. Está balbúrdia. Estão entendendo? O que vai fazer diferença é você não só ouvir e entender. Porque o ouvinte que não pratica, quando vem a tempestade, a onda leva a casa e cai. E é grande a sua ruína. Porque ouviu e não praticou. Ouvir e botar em prática é o que vai manter você fortalecido. Amém, povo santo? Amém. Passa mais um. Acho que é o final, não é? Vão só esses dois? Estou desde que horas já? Que horas quero que eu peguei? Meia hora. 6h30. 6h30? É hora. Meia hora. Tá de bom tamanho. 6h35, tá bom. 8h30 dá 2 horas. Tá ótimo. Estou hoje com a... Eu vi ele me imaginando aqui. Já provou. Já provou. João 17, 21, 22. Vamos ler junto? Só faltam 2. Vamos lá. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhes tens dado, para que sejam um, como nós somos. A unidade do Espírito. Deus em Jesus, Jesus na igreja. Uma comunhão plena. E ali tem um detalhe interessante. Eu lhes tenho transmitido. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É aquele que fica no meio. O Pai dá a Jesus, Jesus passa para nós. Aleluia. Por isso a nossa oração é ao Pai por meio de Jesus. Compreenderam? Ele está sempre no meio, fazendo a mediação. Jesus recebe da plenitude de Deus e compartilha com a igreja, corpo do Cristo. Tudo isso é para abrir a sua mente,
Tudo isso é coletivo, não é individual. Você busca na sua vida individual. Mas quando junta com os irmãos, você é um com eles. Amém. Isso vai acontecer. E não vai ter barreira denominacional para impedir isso. Glória a Deus. Porque o mover do Senhor, trabalhar de Cristo na igreja, vai fazer com que muitos se unam. Amém. Um só espírito, uma só fé. E aí a coisa vai para frente. Aleluia. Glória Quantos a creem? Deus. Amém. Eu creio nisso com todas as minhas forças. Aleluia. Creio nisso com todas as minhas forças. E todo nicho, todo quadrado, toda barreira de divisão entre os irmãos vai cair por terra. Se não cair, quem ficar dentro do quadrado, que não quis sair, vai pagar o preço. Mas os que saíram do quadrado vão formar uma unidade. Um só Espírito. Um só Espírito. Um só Senhor. Uma só visão. Não vai ser essa Babel. Cada um estando para um lado. Uma só visão. Isso não é ecumenismo. Ecumenismo é outra coisa. Ecumenismo é quando eu penso do meu jeito, eu me uno a um pai de santo que pensa do jeito dele, me uno a um judeu que pensa do jeito dele, cada um com um pensamento diferente, e digo, sou um contigo, mas não é nada. Isso é ecumenismo. Eu estou falando de unidade do Espírito. Aleluia. Unidade do Espírito. O corpo é um só. A igreja do Senhor é uma só. E vai alcançar a dimensão proposta. A palavra de Deus diz, é no próprio livro de Efésios, capítulo 5, que vai ser ataviada a noiva do Cordeiro. Ataviada com linho finíssimo e puro, que são os atos, as atitudes justas dos santos. A noiva vai se ataviar. Quantos dizem amém? Amém. A noiva vai ficar sem mácula, sem ruga, sem contaminação, Aleluia. sem defeito algum. A noiva vai chegar à dimensão proposta. Glória a Deus. E eu quero fazer parte disso. Aleluia. Eu rogo a Deus que eu não morra antes de ver isso acontecer. Amém. Eu quero fazer parte disso. Amém? Vamos ficar de pé, o último texto. Pode ficar de pé. Falta muito? Depois ainda tem mais dois? Por isso que é o último, pô. Pode sentar aí. Eu quero ficar bem na hora certinha, pô. Tem mais dois aqui de Romanos. Eu não sei dizer. Só se eu ver aqui. Quer que eu Tem aí? Vem. Tem os dois? Vem. mais dois? Pequenininhos os outros dois. Né? Como um. É quanto comum, né? João 10, 30, 36. Vamos lá? Eu e nós somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Eles acharam que Jesus estava blasfemando. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Qual é a blasfêmia para eles? Jesus era um homem de 30 anos que se dizia filho de Deus. Então ele dizia que blasfêmia não. Replicou-lhe Jesus. Leia comigo, por favor. Tem um mistério aqui. Vai ser revelado. Vamos lá? Não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois Deus. Sois deuses. Vamos falar aqui, baixinho aqui. Sois deuses. Pastor, está errado? Jesus está errado? Pastor, isso é uma questão de interpretação. Não. Jesus está se defendendo. Ele está dizendo, porque eu sou homem, eu não posso dizer que sou divino? Na Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, Deus chamou homens de Elohim, de deuses. O próprio Moisés foi chamado de Deus, Elohim. Elohim é alguém divino, não é o próprio Pai.
É uma designação de divindade. Jesus diz, porque eu disse que eu sou divino, filho de Deus. Estou blasfemando? A própria palavra diz, vós sois deuses. Qualquer homem? Não. Os filhos do Altíssimo. Aleluia. Amém, Senhor. Todos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Não sai desse lugar batendo no peito e dizendo, eu sou Deus. Não é isso. Nós fomos chamados para alcançar a dimensão da divindade. Aleluia. Semelhante ao Pai e ao Filho. Glória a Deus. Olha o que está dito aqui, irmão. Se ele chamou deuses, bem claro, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Nós lemos um versículo em Pedro, que dentro de nós está sendo manifesta essa divindade, co-participante da divindade. Nós lemos no primeiro texto, que dentro de nós tem o quê? A divina semente, semente da divindade. Por que se espantam quando leem isso? Ainda estão em processo. Mas quando chegarmos na plenitude, seremos semelhantes a Ele. Aleluia, glória a Deus. João diz assim na sua carta, filhinhos, já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aleluia. Quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, seremos manifestos com Ele. Não há na terra ainda um Filho de Deus glorificado. Mas quando Jesus vier, terá milhões de filhos de Deus glorificados. Glória a Deus, aleluia. Estão entendendo? Amém. Nós vamos chamar para essa dimensão. Aleluia. Essa é a dimensão. Filhos de Deus glorificados. Amém. Tem gente que bate no peito. Tem gente que diminui a expressão filho de Deus. Tem gente que usa de maneira diminuta filho de Deus. Por exemplo, chega uma pizza na sua casa, tem um monte de boca para comer. Aí a galera avança na pizza, cada um pega um pedaço. Aí você diz assim, deixa um pedaço para mim, porque eu também sou filho de Deus. Olha como é que você diminui o que quer ser filho de Deus. Um pedaço de pizza. Tem que chama, é pedaço de pizza. Tem que chamar de filho de Deus, tem o cachorro. Meu cachorro também é filho de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, que vocês jamais esqueçam. Jamais esqueçam o privilégio que é ser um filho de Deus. Amém. Filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus, Deusinho é. Elohim. Elohim, vós sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Amém, glória a Deus. É porque a gente não consegue transpor a carne. A gente olha para a fraqueza, não olha para a glória. A gente olha para o agora, não olha para aquilo que nem subiu ao coração humano. O que o olho não viu, o que ainda não subiu, é o que Deus tem preparado para nós. Compreenda isso em nome de Jesus. Amplia as tuas expectativas. O sarrafo não está aqui, é muito mais alto. Pode se entender? Amém. Agora estamos no fim. Romanos 8, 19. Tem expectativa da criação. Aguarda o quê? A manifestação. A manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera em nós a revelação dos filhos de Deus. 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os Predestinou predestinou. Para quê? para serem conforme a imagem de seu Filho. Para serem conforme Jesus. Semelhante a Jesus. Para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Família bendita de Deus. O primogênito é Jesus. E nós somos os irmãos mais novos.
Mas todos da família são gloriosos. São glorificados. No Aleluia. estado final. Quantos entenderam? Amém. Vamos ficar de pé nessa hora, irmãos. Não aceite ser medíocre. Não. Uma coisa é humildade. Outra coisa é mediocridade. Não aceite ser medíocre. Nós fomos chamados para andar em dimensões superiores, manifestando Cristo ao mundo, brilhando a luz. Abra sua boca, salve vidas, manifeste Cristo. Não fique esperando o outro, não, é você. O Espírito não está aí dentro de você, é você. Com os dons que Deus te der. Pastor, eu não tenho o dom da oratória, da palavra. Tem outro dom? Sirva. Existem dons que as pessoas não procuram. Todo mundo quer falar em línguas estranhas e profetizar. Existe o dom de socorro. Um dos dons é o dom de socorro. Não aparece, ninguém vê. Mas quando a pessoa está necessitada, o coração daquela pessoa é tão cheio do Espírito que ela colhe, ela socorre, ela cuida. Tem dom que aparece e tem dom que não aparece. Ele tem que manifestar alguma coisa. Não pode ficar no 0 a 0, irmão. Amém?